Em especial, agradeço ao ministro Gilberto Ock por estar aqui entre nós, para de perto nos ouvir e ver a nossa realidade, para bem nos compreender, para bem nos atender, com a sensibilidade que o governo federal tem tido para conosco. Gostaria de cumprimentar a todos os meus colegas prefeitos da região aqui presente e imediatamente começar a dizer o seguinte: essa audiência que procura dizer do impacto das medidas de revitalização do Rio São Francisco requer que eu coloque como ponto número 1 que, tal qual corpo e alma não podem ser separados, Pirapora e o Rio São Francisco também são uma unidade indivisível e que não pode ser separado. E isso não é só Pirapora, isso são todas as cidades ribeirinhas e todas as cidades que são parte da bacia hidrográfica. Não há como se pensar e se conceber a vida das cidades ao longo da bacia do São Francisco como se pudesse se dissociar, se separar a vida urbana da cidade ou rural do Rio São Francisco. Isto é uma unidade, e essa unidade é que nos dá força, nos dá vida e nos faz sobreviver e construir a capacidade de sobreviver com dignidade. Nesse sentido, senhor presidente da comissão, eu gostaria de deixar aqui alguns pontos que nos parecem extremamente relevantes. Ponto número 1. É preciso que a ANA, Agência Nacional das Águas, seja mais fortalecida sob o gerenciamento das águas do Brasil e das bacias hidrográficas. Muitos são os usuários da bacia, mas há alguns usuários que às vezes têm um poder de fogo maior sobre os outros usuários. Nesse caso eu quero exemplificar o operador nacional do sistema. Não pode haver sobreposição entre os usuários. É preciso que alguém nos regule, que alguém nos harmonize. E quem tem esse papel é a ANA. E a ANA, Agência Nacional das Águas, precisa ser fortalecida. É muito importante também que o Comitê de Bacia seja fortalecido, porque ali se conciliam os interesses e os conflitos que existem entre os diversos usuários. Os conflitos existem. Nós não vamos aqui querer dizer que eles não existem ou que eles vão ser zerados, mas é preciso que se construa consensos de uso de uma maneira compartilhada entre os diversos usuários. Além dessa parte institucional, tem um outro ponto da revitalização que é fundamental, que tal qual o útero feminino é a origem da vida, é aonde se fecunda um óvulo e se inicia uma gestação de uma nova vida, existe também o berçário das águas. O berçário das águas que brotam e que vêm das nascentes, das veredas e dos pequenos afluentes, precisa de ter uma proteção especial. É ilusório nós acharmos que não existe berçário das águas. As águas têm um berçário e sua origem. E a sua origem mais forte, mais clara, para nós que estamos no sertão mineiro, para nós que estamos ao longo do Rio São Francisco, são as veredas, são as nascentes, as lagoas e os pequenos afluentes. É preciso que a revitalização contemple a proteção ao berçário das águas. O rio tem uma intimidade profunda com o povo de Pirapora e de todas as cidades ribeirinhas. A pesca artesanal, ela é fundamental para a sobrevivência de famílias e de pessoas, de nossa cultura e de nossa convivência com o rio. Esse é outro ponto que eu preciso aqui deixar destacado, em meu nome e em nome de todos os prefeitos ribeirinhos. Um outro ponto é dizer, até com muito orgulho, que a única unidade da Marinha brasileira existente no território mineiro se encontra exatamente aqui em Pirapora,
que é a capitania dos portos fluviais do São Francisco. Mas a capitania presente em Pirapora, nem a Marinha enxerga o governo de Minas e nem o governo de Minas enxerga a Marinha. É importante que se instale uma capitania na capital de Minas Gerais, em Belo Horizonte, porque aí haverá mais visibilidade de Marinha para o governo de Minas e de governo de Minas para a Marinha. E essa visibilidade fortalecerá um relacionamento institucional e político que vai muito contribuir para a revitalização também do Rio São Francisco. Eu peço aqui aos representantes do Estado-Maior da Marinha, do Almirantado Brasileiro, que leve essa reivindicação e esse pleito de que é preciso que uma capitania de porte para atender a todo o território mineiro, sem prejuízo da capitania dos portos de Pirapora, se instale no território mineiro. É preciso ter uma unidade que una o território mineiro. Eu já tive a oportunidade de manifestar ao ministro Gilberto Ock que Pirapora tem 65% dos domicílios com rede de esgoto coletada, bombeada, interceptado em relação ao rio e tratada. Nós ainda temos 35% de parte do município na área urbana que não é coletado o esgoto. E nós precisamos completar a meta de 100% de saneamento. O ministro já me orientou que talvez parte disso possa ir pelo Ministério da Integração. Outra parte poderá e deverá ir pelo Ministério das Cidades. Eu vou seguir a orientação do ministro, eu vou seguir a determinação do ministro e vou, deputado Gil Pereira, que é o nosso deputado majoritário aqui em Pirapora, nosso amigo e companheiro, assim fazer. Vou encaminhar tanto ao Ministério da Integração quanto ao Ministério da Cidade. E preciso deixar aqui também registrado que existe projeto já elaborado há muito tempo de uma PCH à altura da foz do Rio Formoso, que é afluente aqui do Rio São Francisco, de que seja feita uma barragem. Essa barragem é extremamente importante para tanto geração de energia, quanto para nós mantermos a agricultura irrigada. Talvez os membros da comissão não saibam, mas o município de Pirapora é hoje um dos maiores produtores de laranja do estado de Minas Gerais. É um dos maiores produtores de café do Cerrado de Minas Gerais. É produtor de fruticultura, que estão inclusive aí à exposição de todos, tanto na entrada, Luizinho Farago, quanto lá embaixo. Existe uma quantidade enorme de floresta de mogno, madeira de lei. Existe uma atividade rural também que depende da água. Então, se nós pudermos reter e acumularmos mais água, mais atividade econômica, mais alcance social, nós podemos ter. Por isso, então, senhor presidente da comissão, e senhora presidente em exercício aqui hoje, deputada Raquel Muniz, leve o nosso pedido de que essa PCH da barragem do Formoso possa ser contemplada nos investimentos. Por penúltimo, eu me sinto no dever de compartilhar com a Comissão de Revitalização de que Pirapora atravessa um momento de severas dificuldades. Não é só Pirapora, é um cenário nacional, mas em Pirapora tem uma questão pontual. Nós não temos energia para nossas indústrias funcionarem e nossas indústrias siderúrgicas estão fechando e demitindo porque não há energia ofertada para que Minas Liga, Nonibras e Liasa se mantenha aberta. A questão dos usos da água e geração de energia faz parte e tem que ser contemplada também na questão da revitalização. Ao se falar em revitalização, também se fala nesse uso específico da questão da energia. E a energia não tem só na barragem de Três Marias a sua fonte de geração. Nós estamos nesse momento, inclusive,
desenvolvendo esforços para instalar em Pirapora, a partir de agosto, usina de produção de energia fotovoltaica com capacidade de 360 megawatts. Para os senhores terem uma ideia do que é isso é mais do que a barragem de Três Marias funcionando a todo vapor. Então, quando se fala da revitalização, se fala da vida das pessoas, se fala do rio, se fala da agricultura irrigada, se fala da agricultura familiar que nas ilhas produzem todas as nossos produtos. Nós estamos conseguindo substituir as importações nossas. Cada vez é menor o número de produtos que vêm do Ceasa de Belo Horizonte ou do Cianorte de Montes Claros para o mercado local de Pirapora. Cresce a nossa produção de quiabo, cresce nossa produção de abóbora, chuchu, melancia, laranja, banana e assim vai. E cada vez que cresce essa produção, gera-se alternativa de renda, de emprego e de dignidade para as pessoas sobreviver com o seu suor e com o seu trabalho. Revitalizar é fazer viver, senhora presidente em exercício Raquel Muniz. E é assim que nós nos organizamos e nos preparamos para acolher vocês nessa audiência. É com a certeza, com a esperança e com a convicção de que o entendimento da revitalização é de fazer vida, vida econômica, vida social, vida ambiental, vida sustentável, que é o que nós esperamos com a conclusão dos trabalhos aqui no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos e que Deus nos abençoe nessa manhã de trabalho e que ela seja bastante produtiva e capaz de gerar encaminhamentos que nos levem para dias melhores. Muito obrigado e bom dia.